Aprender colocando a mão na massa. Sentir na pele a rotina da profissão escolhida, mesmo antes de se formar. Ver a teoria na prática. Requisito obrigatório na maioria dos currículos universitários, a vivência do estágio é a principal ponte entre o estudante e o mercado de trabalho. No imaginário popular, a figura do estagiário é aquela do jovem explorado pelo chefe mal-humorado e alvo de piadas no escritório. O cartunista Alan Sieber até criou uma tirinha que tem a vida sofrida do estagiário como tema. Mas será que a vida real de um estagiário é assim mesmo? Pode ser até que você não trabalhe exatamente fazendo aquilo que ama no início, mas o estágio pode ser parte importante do aprendizado e etapa inicial de conquistas profissionais maiores. Afinal, todo mundo precisa começar de algum lugar. Como é essa vida dupla de quem está começando a trabalhar, mas ainda é estudante? Como é aprender a profissão na prática? Será que o estagiário sofre mesmo? Hoje no Em Família, a gente vai bater um papo sobre isso e estão aqui comigo a analista de Gestão em Saúde da Fiocruz, Valéria Cristina Adriano, o Ítalo Gustavo Pires Santos, estagiário de Psicologia Escolar, e Matheus Meira, estagiário de Direito. Bom, eu abri o programa comentando desse clichê do estagiário sofredor, né? Eu queria saber, vocês dois que são estagiários, vocês concordam com essa ideia que o estagiário sofre mesmo? Faz aquelas tarefas chatas que ninguém quer fazer? É assim mesmo? Eu não senti essa questão da tarefa chata que ninguém quer fazer, né? Até porque é a tarefa que o psicólogo mesmo dentro da escola faz, que a gente estava aplicando ali. Mas é sofrido no sentido de estar juntando a questão da estar fazendo a faculdade e o estágio. É pesado na questão do horário. Isso, né? tem a questão dos relatórios, você tem que montar sempre e acompanhar grupo de estudos, esse monte de coisa, juntar trabalho no final do semestre, junto também os relatórios atrasados. Fica essa confusão, mas acho que é mais nesse sentido, esse sofrimento vem mais nesse sentido, não é tanto dessa tarefa chata. E você, Matheus? Então, eu acho que depende muito de onde você está estagiando também, né? Existe também essa parte de sofrimento da parte extra-estágio, né? Que tem a faculdade em si, propriamente dita, e tem mas o estágio em si, onde você está inserido, e no direito, se você está numa empresa, ou se você está num escritório de advocacia, você pode ser que aquele que está te contratando, ele te coloque para fazer tarefas realmente mais que ninguém quer fazer e que não necessariamente está em contato direto com a sua profissão. Mas, dependendo da cultura organizacional da empresa ou do local que você está, você vai ter contato direto e você vai aprender de fato. Então, isso daí tudo depende bastante, do meu ponto de vista, de onde você está inserido e estagiando. Valéria, você que trabalha diretamente nessa questão do estágio, qual, na sua opinião, é a importância do estágio na formação profissional? O estágio, ele atrela a teoria e a prática. Então, o estudante está na faculdade, na instituição de ensino, e ele vai aplicar no estágio o que ele está aprendendo na teoria. Então, isso que é importante. Eles estavam falando sobre essa questão de juntar, da correria. Eu acho que eu concordo com eles. Eu já fui estagiária também, há alguns anos atrás. Eu sou pedagoga. E também era um pouco isso, essa questão da correria, de você ter a faculdade, vários trabalhos, de você se dedicar ao estágio. É um pouco isso que vocês estão falando, né? Então, eu também não vejo o estágio como um sofrimento, ao contrário, eu vejo o estágio como uma oportunidade excelente de você aprender na prática aquilo que você está vendo na teoria. Então, não tenho, para mim, essa conotação negativa, ao contrário. Vocês veem na prática mesmo, que vocês aprendem na faculdade, vocês voltam com esse aprendizado na hora de estudar mesmo? Sim, eu vejo bastante isso. Eu fiz alguns trabalhos inspirados em situações que eu vi no estágio sobre como a criança cega socializa e como a criança está se desenvolvendo ali. Você trabalha no Instituto Benjamin Constant, né? Eu faço estágio no colégio do Instituto Benjamin Constant, que é focado em crianças cegas de baixa visão. Então, tem o aspecto psicológico do desenvolvimento infantil, mas aí tem essa peculiaridade de ser cego, como é que faz, como é que é a questão da autonomia da criança.
Isso eu consigo ver bastante, juntar, tem alguns temas que aparecem em sala que eu falo, pô, isso aí eu vi no estágio, acontece assim mesmo. Ou não, né? Fala assim, tô vendo essa teoria, mas na prática não é tão bem assim que acontece. Isso é bem interessante ver esses dois espaços de aprendizagem. Então, eu acho que o estágio ele vai mais além, porque ele mostra na prática muita coisa que a faculdade nem sonha em te mostrar. Então, por exemplo, o meu primeiro estágio foi no escritório de advocacia, e o contato que você tem com os processos e com a prática forense e com a prática de estar acompanhando os processos no fórum ou junto ao advogado, vendo os processos em si, você nem sonha em ver aquilo na faculdade. Na faculdade você vai ver uma teoria de coisas, pessoas que trabalharam na teoria daquilo ali, mas muito restrito somente ao pensamento deles e ao refinamento das doutrinas e, enfim, e dos códigos. Mas na prática você vai ver o que é necessário você fazer no dia a dia do cartório, lá junto ao cartório, das varas, no fórum, o que você deve fazer para preparar um processo. Isso tudo passa assim, de largo da faculdade. Você não tem nem tempo para ver isso na faculdade, na verdade. Então, o estágio ele acaba sendo uma extensão real da faculdade, no sentido de complementar muita coisa que você não vê nos momentos de aula da faculdade. Um detalhe do estágio que eu acho importante ressaltar é que ele ajuda ao jovem ou quem está cursando a reforçar a ideia de que é aquele curso mesmo que ele quer. Sim. Porque, de repente, ele faz aquela escolha e não é nada. Chega no estágio, quando ele vê a aplicação, vê aquela prática ali, aquela rotina, não é nada disso que eu quero. Porque ali você entra em contato com o dia a dia real da profissão, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E, assim, para conseguir o primeiro estágio, às vezes é difícil, né? Como é que foi o processo de vocês para conseguir aquele primeiro estágio? Na hora da entrevista, ficaram nervosos? Como é que foi isso? Isso é extremamente polêmico. Eu acho que isso daí é um assunto extremamente polêmico, porque é o seguinte, isso no Brasil, isso é uma crítica que eu tenho e muitas pessoas têm, é que o conceito de estágio no Brasil, ele é muito desnaturado, ele não é um conceito puro, porque é o seguinte, muitas empresas ou escritórios de advocacia exigem de um estagiário experiência prévia. Isso é a desfiguração do conceito de estágio, que o estágio é a oportunidade que você tem de alguém que não tem contato, não teve o primeiro contato ainda, de ter com aquela prática. Então, eu admito, o primeiro local que eu consegui entrar para estagiar foi por indicação. Não foi porque eu cheguei lá, entreguei meu currículo, houve uma análise de vários currículos, eu mereci estar ali. É claro que houve uma entrevista, houve com outras pessoas também, mas a indicação ela me ajudou muito. Então isso é algo que tem que, na verdade, na minha opinião, tem que ser mudado urgentemente no Brasil, de se querer integrar ao máximo os jovens e dar essa oportunidade, a primeira oportunidade para os jovens, sem ter que ser por indicação, enfim. Né, e toda aquela dificuldade que tem de se conseguir o primeiro estágio. Que às vezes, de repente, a empresa quer, na verdade, é um funcionário mão de e obra aí barata, para pagar o salário de estágio, né? Sem os encargos trabalhistas, né? Verdade. Eu não tive essa questão tanto de um estágio externo. O meu primeiro estágio foi em estágio de pesquisa dentro da universidade mesmo, ligado à universidade, com uma professora de lá, a professora Rosinda. Daí ela lançou no grupo da faculdade, né, falando que estava precisando de estagiários, também era na área de escolar, mas era mais ligado à neuropsicologia, para aplicar teste nas crianças, colher de dados para fazer uma pesquisa futura. Daí eu fiquei muito nervoso no dia, tava assim, porque era o primeiro contato que eu estava tendo com isso, era uma área que eu estava querendo muito conhecer. Daí foi uma entrevista até que foi rápida, porque, enfim, tinha bastante gente, então ela estava... E ela pediu o currículo histórico escolar, mas para saber se a gente estava mais alinhado com a linha teórica dela, o que a gente já tinha estudado, o que a gente já conhecia sobre. Mas não foi uma experiência assim tão tensa de tem que ter uma experiência prévia, era só mesmo para ter um conhecimento, saber se a gente tinha um conhecimento básico com que a gente ia trabalhar. Tá, então daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa, a gente vai falar sobre a rotina, essa questão dos aprendizados ainda. Então daqui a pouquinho a gente continua esse papo e você... Fica com a gente. O Em Família volta já. Estamos de volta conversando sobre a vivência do estágio. Comigo no estúdio,
Matheus Meira, estagiário de Direito, Valéria Cristina Adriano, analista de gestão de saúde da Fiocruz, e Ítalo Gustavo Pires Santos, estagiário de psicologia escolar. Agora a gente vai ver um pouco da rotina da Júlia Costa, estagiária do Fumbio e estudante de engenharia ambiental. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Júlia Lima Costa, tenho 21 anos, eu faço engenharia ambiental na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu trabalho no Fumbio, que é um fundo privado nacional sem fins lucrativos, que faz a gestão financeira de projetos que prezam pela conservação do meio ambiente, conservação da biodiversidade. E o projeto que eu trabalho é o ARPA, que é Áreas Protegidas da Amazônia. E eu sou estagiária, faço parte da equipe. Daqui a 4 dias eu faço 6 meses. Eu demoro 1h30, 2 horas para chegar, então eu tenho que sair de casa um pouco antes. Entro às 10 e saio às 5, saio e vou para a faculdade de noite. Aí eu tenho aula até tarde, até umas 10. O programa de estágio do Fumbio começou em 96 e a gente já teve 88 estagiários ao longo desse programa. Alguns desses estagiários, inclusive, viraram líderes e hoje a gente tem 11% dos atuais funcionários um dia foram estagiários aqui no Fumbio. E a gente abre essa vaga para todo mundo, ela sempre é divulgada no Facebook, no próprio site do Fumbio, a gente tem uma abertura no LinkedIn e uma parceria com a Fundação Moody's. O programa pode abranger qualquer área, mas hoje a gente tem estagiários nas áreas de contabilidade, tesouraria, RH. Em época de prova é um pouco complicado, sim, porque tem que estudar, tem que conciliar com faculdade, com trabalho, com sono, com tudo. Então, eu acabo estudando no ônibus, às vezes vindo, no transporte, durmo muito pouco em época de prova, porque eu tenho que dar prioridade para os estudos. A equipe é super tranquila, eu tenho uma comunicação ótima com o meu gestor, que é o Fábio, então às vezes a gente pode combinar de eu sair um pouco antes para estudar, no outro dia compensar o horário. No programa ARPA, a gente está pela primeira vez tendo um estagiário. E está sendo uma experiência excelente. A Júlia é uma pessoa muito proativa, interessada, ela é pontual, ela veio com uma vontade de aprender e a gente tem muito trabalho, tem muita coisa e a gente tem muito a dividir com ela, né? Então acho que ela pode crescer muito aqui dentro do que ela faz, do curso dela, do aprendizado que ela vem tendo, trabalhando junto conosco. A gente tem um trabalho muito grande aqui de gestão e para ela acho que é um campo excelente de aprendizado. É uma experiência incrível, está sendo incrível ver a aplicação do que eu vejo em sala de aula sendo feito na prática. Tento ter uma vida social boa, assim, final de semana tento encontrar os meus amigos, meu namorado, porque é difícil às vezes, eu acabo nem vendo a minha família que está dentro da minha casa, porque eu chego tarde, saio cedo. Me sinto muito valorizada no Fumbio. Eu tenho abertura para falar com pessoas de diferentes áreas, trocar ideia sobre os projetos, trocar ideia com pessoas de cargos mais altos. A gente, quando traz um estagiário para a instituição, a gente sempre está pensando em capacitá-lo, em fazer ele crescer, né, dentro do processo dele de aprendizado, para que ele se forme já com um conteúdo, vamos dizer assim, com algum background para iniciar a vida profissional. E a expectativa dele, eu tenho certeza que é de ser efetivado em algum momento, e a nossa também é ter a oportunidade de efetivá-lo, né? Porque a gente preparou essa pessoa, a gente treinou ela, ensinou várias coisas, e eu acho que nada melhor do que trazê-la para dentro da equipe no momento onde ela se forma, né? Se há essa possibilidade, eu acho excelente. Pretendo continuar trabalhando com isso, principalmente no programa ARPA. Estou gostando bastante da equipe, de trabalhar com esse programa. Gostaria muito de continuar nisso, mas vamos ver, né? Estamos de volta conversando sobre a vivência do estágio. Comigo no estúdio, Matheus Meira, estagiário de Direito, Valéria Cristina Adriano, analista de gestão de saúde da Fiocruz,
e Ítalo Gustavo Pires Santos, estagiário de Psicologia Escolar. Bom, a gente viu no bloco passado ali a rotina da Júlia, né? E eu vi uma cena, né, dela tendo o apoio do Fábio, que é o supervisor dela, ensinando como é que faz a tarefa. E a gente estava falando sobre isso, né, que às vezes as empresas contratam um estagiário já esperando que ele saiba executar a tarefa. Queria saber, Valéria, qual a responsabilidade da empresa na formação desse estagiário? Bem, o estágio, ele é um ato educativo. Isso está, inclusive, na lei. Há uma lei específica para o estágio, que é a Lei 11.788, de 2008. E a responsabilidade do supervisor está muito clara ali na própria lei. Então, ele é a pessoa que vai conduzir aquele processo de aprendizagem, porque eu, como pedagoga, eu encaro o estágio como processo de aprendizagem. Então, a responsabilidade dele é total. Então, ele que vai orientar, ele que vai acompanhar, ele não pode simplesmente deixar o estudante à vontade ou solto ali naquele processo. Ele tem que estar permanentemente acompanhado, porque é um processo de aprendizagem. Vocês já passaram por isso do seu chefe pedir para você fazer alguma coisa que você não tinha a menor ideia de como é que fazia? E aí vocês ficaram sem graça de perguntar para o chefe, ou vocês foram lá e perguntaram? Como é que foi isso? Vocês já passaram por essa situação? Bom, no primeiro momento eu entrei no estágio ainda do 3º para o 4º período, então eu não sabia nada. Então qualquer coisa que ele me pedisse, basicamente era um susto enorme. E aí isso daí é até ótimo, porque molda assim na nossa forma de ser, de perder a vergonha de fazer as coisas. A gente é muito introspectivo naturalmente, mas se o nosso supervisor ele manda fazer algo, a gente precisa correr atrás, inclusive perguntar para ele centenas de vezes que seja. Então isso aconteceu várias vezes comigo, ainda mais porque num escritório de advocacia a prática jurídica ela é muito diferente do que se aprende dentro de sala de aula. Então tudo é novidade, eu passei vergonha várias vezes no fórum, isso daí é normal e isso é muito importante. Eu acho que ele te deixa mais inibido e aconteceu várias vezes, mas depois de um tempo você vai se acostumando com aquilo ali e isso vai formando o seu profissionalismo e é fundamental. É uma situação normal e desejável, inclusive. Valéria, sobre o horário do estágio, né? Qual o mínimo de horas e o máximo de horas segundo a lei? Mínimo 4, máximo 6 horas. E ele pode ser remunerado ou não remunerado? Depende. O estágio, ele tem, pela lei, 2 categorias, digamos assim. Ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. O não obrigatório é aquele que vai complementar a carga horária do estudante, não é obrigatório, como o nome já diz, mas ele é obrigatório que se tenha remuneração, quer dizer, a bolsa auxílio e o auxílio transporte, é compulsório. O obrigatório é aquele estágio que o estudante precisa fazer para poder pegar o diploma, terminar o curso, pegar o diploma. Eu não sei, a categoria de vocês é obrigatório ou não obrigatório? O meu acho que já entra como não obrigatório. Não obrigatório. Fiz um anterior que já cumpriu a carga horária obrigatória. Então, é obrigatório, tem que cumprir aquela carga horária, determinados cursos exigem, como direito exige. Que no meu caso, pedagogia, eu tive que fazer estágio obrigatório e esse, por lei, não pode ter bolsa. Na verdade, é facultativa a bolsa para empresas privadas, mas no caso da administração pública federal, nós não podemos pagar bolsa para estágio obrigatório. A psicologia precisa fazer esse seu que você está fazendo agora, que já entrou como não obrigatório, né? Você já fez um que era obrigatório. Isso. Eu fiz esse primeiro que eu fiz, que eu falei anteriormente, que foi mais ligado à neuropsicologia, ele foi o que eu cumpri como estágio obrigatório. E daí eu quis experimentar esse outro, porque é também num instituto que eu queria também conhecer, que é o Instituto Benjamin Constant. Então, aí ele já entrou como estágio não obrigatório, por já ter cumprido as horas em outro estágio. Como é que é a rotina de vocês, o dia a dia? O estágio, ele ocupa bastante tempo da minha carga horária. Na terça-feira eu tenho supervisão a tarde inteira, da 1 às 5 da tarde. Na quarta-feira a gente faz grupo de estudos pela manhã e à tarde a gente vai no colégio para fazer as nossas oficinas, que é o que a gente faz lá no colégio efetivamente. E a gente tem que escolher um horário de pelo menos 1 hora durante a semana para poder fazer observação de sala, para a gente ver como é que estão as crianças na sala e trazer alguma questão para a gente trabalhar nas oficinas. Fora isso, esse semestre, pelo menos, eu peguei, acho que mais umas 4 ou 5 matérias
que também são bem extensas e de final de curso, então é aquela coisa de aquele desejo de terminar logo e de querer passar em tudo para conseguir. Mas eu acabo deixando mais os finais de semana e o período da noite para conseguir estudar fora de sala de aula, porque é realmente muita coisa para fazer durante o dia, na semana. E você, Matheus? Bom, então, o meu atual estágio ele é apenas de 4 horas por dia, né? É o limite mínimo que ela disse. Então, aliviou bem na minha rotina, mas ainda Você assim... estuda à noite? Eu estudo à noite, então eu entro no estágio às 2 da tarde, saio às 6, tenho 30 minutos para jantar e já entro na faculdade à noite durante toda a semana. Sendo que nos últimos períodos da minha faculdade eu também tenho que fazer cumprir alguns requisitos da faculdade que são extra período noturno, então, por exemplo, ir ao fórum assistir audiências, sessões de julgamento, e que ocupam basicamente a parte da manhã. Então, meu dia fica completamente lotado durante toda a semana da minha rotina. Vocês estão visando serem contratados no final do estágio? No meu caso, é impossível, porque eu também estagio numa empresa pública, então é impossível ser efetivado. O estagiário, ele tem que, na entrevista, é a oportunidade dele conhecer também a empresa, não só a empresa conhecer ele. Então, ele precisa fazer perguntas para saber se as intenções e a cultura da empresa estão em sintonia com o que ele tem expectativa, porque depois que você entra é horrível você trabalhar num estágio em que a pessoa só te manda fazer cafezinho e não é o que você espera. Poxa, se o estagiário está no final da faculdade, provavelmente ele vai ter a expectativa de ser efetivado, ele quer sair dali empregado. E muitas empresas ou muitos locais que contratam estagiários, eles não têm expectativa de contratar estagiário e eles não dizem isso. Eles só querem estagiário por aquele período que vai ser contratado. É importante e depois, perguntar isso, então né, você se saber, lógico, você vai ter a finesse de perguntar de uma forma educada e o tato é tudo. Mas você já saber, antes de você entrar, quais são as expectativas de efetivação, ou existe algum plano de carreira, como vocês integram o estagiário aqui conseguir alinhar a expectativa e realidade para também... Com certeza, quais são as atividades que vocês fazem, às vezes você nem imagina o que se faz dentro da empresa. E não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver, verdade. E agora, para a gente fechar o nosso programa, eu queria que vocês dessem uma dica de postura dentro da empresa, né? Como extrair o máximo dessa experiência do estágio? Começando pela Valéria. Eu tenho uma estagiária e sempre falo para ela, eu como supervisora, se interesse por aquilo que você está desenvolvendo, extrair o máximo possível do seu supervisor, que aquela pessoa está ali para te orientar, estude, está estudando na faculdade ou na instituição de ensino, mas se interesse por aquele assunto, aquilo que está se apresentando para você, desdobre aquele assunto, pesquise, traga novas ideias. Não, poxa, dá para fazer assim? Não, olha, eu tenho essa ideia aqui. Traga novas ideias, porque vai ser acolhido. Eu, como supervisora, eu faço esse tipo de atividade com a minha estagiária e recebo tudo que ela traz para mim. Ela era da UFRJ, também é da UFRJ. Eu também fui UFRJ, na pedagogia. E criou-se essa sintonia e eu deixo essa abertura para ela. E eu acho que é super importante para os estagiários essa abertura. E você, Ítalo? Eu acho que aproveitar essa oportunidade para entrar em contato com outras áreas que não seja a do seu curso, porque muitas vezes você está, sei lá, há 3, 4 períodos só focado vendo sobre psicologia, no meu caso, né? E daí você entra num estágio, numa escola, você entra em contato com o professor, com o administrador, o coordenador, então é bom para você conhecer esses outros espaços, leque, exatamente, e saber o que está acontecendo nessas outras áreas para você também não ficar focado só na sua. E eu acho que também essa de perguntar, caso não tenha entendido alguma coisa, aproveitar, tipo, está acontecendo um evento aqui, eu posso participar desse evento para ver como é que é, ou como é que vocês fazem? Né? Sim, porque isso daí, além de mostrar interesse, agrega para você também no decorrer nessa caminhada. Então, a minha dica, na verdade, complementa dele, porque ele deu a dica de se explorar outras áreas além da psicologia. A minha é que se você explore dentro do seu próprio curso. Porque, por exemplo, o direito ele tem uma gama de atuação extremamente vasta. Ele não é só a coisa do advogado que vai para o escritório, depois vai para o fórum. Ele tem uma aplicabilidade muito grande. Então, principalmente quem está no início da faculdade, segundo, terceiro período,
e está num escritório, poxa, mas o que faz, o que o advogado faz além de um processo? Os advogados de empresas que não acompanham o processo, eles fazem contratos, eles têm contato com projetos, execução de projetos, que são outra aplicação do mundo jurídico. Então, não tenha medo de variar, sair, principalmente no início da faculdade, que eu sei que você tem maior versatilidade para fazer isso, mas ter contato com estágios que executem trabalhos em outras áreas dentro do seu próprio curso, não somente aquilo que todo mundo faz e todo mundo quer, enfim. Se você puder, diversifique seu currículo, acho que é uma boa dica para estagiários. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e por dividirem aí a experiência. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!